Encontramos-nos novamente nesta oportunidade para podermos continuar com o estudo sobre o ABC da Fundação Adventista, com a continuação do tema O Contínuo de Daniel, sétima e última parte. Nas duas últimas apresentações, falámos sobre a história por detrás da controvérsia. E esta é a terceira apresentação sobre este tema. A terceira e a última das 7 partes que constituem todo o nosso estudo referente ao assunto do contínuo de Daniel, capítulo 8. Vamos mais uma vez rever algumas passagens inspiradas. A visão correta. Vi então, em relação ao contínuo de Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Primeiros Escritos, página 74, segundo parágrafo. Esta é uma passagem que serve de base para o correto entendimento do contínuo, lembrando-nos que Deus deu a visão correta aos pioneiros, aos mileritas, aqueles que pregaram que a hora do juízo era vindo, e isto foi antes de 1844. No estudo de hoje, vamos focalizar-nos principalmente sobre o tempo e o lugar, acerca das passagens que a irmã White está a referir através dos testemunhos que vamos ler. Temos que levar em conta o tempo e o lugar no seu contexto, para que desta forma não deixemos nada de fora do seu contexto. Há várias razões pelas quais devemos entender o assunto do contínuo. Uma dessas razões é que, sem a correta interpretação do contínuo, não podemos estabelecer a data de 1844, a qual é a própria fundação do Adventismo. E isto, por sua vez, destrói a verdade sobre o santuário e nos torna numa igreja falsa. Já abordámos detalhadamente isto noutros estudos anteriores, por isso não vamos voltar a repeti-lo hoje. Outra razão é que nos é dito em Manuscript Release, volume 13, página 394, que cenas similares às cenas do capítulo 11 de Daniel, dos versículos 30 a 36, se repetirão nos últimos versículos do mesmo capítulo, para serem exatos, os versículos de 40 a 45, os quais marcam os eventos antes do fecho do tempo da graça. Pois em Daniel 12:1 é quando Miguel se levanta e isso marca o fim do tempo de graça. Durante a história destes versículos, podemos ver novamente que o contínuo é uma parte muito importante para se poderem trazer corretamente estas passagens que nos ilustram literalmente os eventos finais. Esta é outra razão pela qual, nesta apresentação, queremos expor isto à luz. Pois muitos atualmente dizem que Ellen White diz que não devemos fazer nenhuma controvérsia sobre este assunto e que isto não deve ser uma pedra de toque. Infelizmente, esses argumentos são usados fora do contexto, porque cada vez que ela menciona o tema do contínuo, diz que agora. E mencionam nesse tempo ou agora, fazendo sempre a menção sobre isso, pois ela menciona no contexto desse tempo, no qual estavam a passar acontecimentos que impediam o progresso e a obra que Deus tinha incumbido que se fizesse, que era de levar a mensagem do terceiro anjo às diferentes cidades, como já mencionámos no nosso último estudo, para que sim a obra avançasse como Deus assim o requeria. Mas devido aos dirigentes, que já mencionámos quem eram, estavam impedindo que essa obra não estava a seguir o testemunho. E é por isso que Ellen White diz que agora, ou nesse tempo, não se deve fazer deste assunto uma pedra de toque, porque isso iria impedir que a obra se realizasse.
Muitos atualmente utilizam estas passagens e as colocam fora do seu contexto e dizem que não se deve fazer deste assunto algo de importante. Contudo, vemos que se não entendemos este assunto do contínuo, não podemos entender corretamente os últimos versículos de Daniel, especialmente os últimos 6 do capítulo 11, os quais marcam o encerramento do tempo da graça, pois estes versículos já foram ilustrados por versículos anteriores em Daniel capítulo 11, versículo 30 a 36. E aqui fala-se-nos da história do contínuo e como o contínuo colocou o papado no trono da terra. Esta é uma das razões da máxima importância para atendermos este tema agora e porque temos que ter em conta o tempo e o lugar no contexto do que temos estado a falar e em especial sobre as passagens que temos estado a referir. A considerar o tempo e o lugar. Diz-nos o seguinte: quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Coisa alguma deve ser feita inoportunamente. Alguns assuntos precisam ser arretidos porque algumas pessoas fariam uso impróprio do esclarecimento dado. Todo o jota e til é essencial e precisa aparecer em tempo oportuno. No passado, os testemunhos eram cuidadosamente preparados antes de serem enviados para publicação. E todo o assunto é ainda cuidadosamente estudado depois de ser escrito pela primeira vez. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 57, segundo parágrafo. É-nos dito então aqui que temos que considerar cada testemunho, cada coisa que lemos no seu tempo e lugar, ou termos em conta o contexto do que se está a falar, do tempo e do lugar. Por isso, todo o jota e til é essencial e precisa aparecer em tempo oportuno. O argumento que estamos a utilizar aqui é que o tempo é oportuno. É o tempo no qual estamos a viver, pois é a altura em que se está a cumprir os versículos de 40 a 45 de Daniel 11. E é por essa razão que temos que entender este tema e regressarmos às verdades originais que nos ilustram estas coisas. Continuemos com outro texto inspirado. Peço que meus escritos não sejam usados como argumento principal para solucionar questões sobre o que há agora tanto debate. Isto referindo-se à década de 1900. Era neste tempo em que havia muita controvérsia sobre o tema do contínuo. Continua Irmão White. Rogo aos pastores H, I, J e outros de nossos principais irmãos que não façam referência a meus escritos para apoiar seus pontos de vista quanto ao contínuo. O verdadeiro sentido do contínuo não deve ser tornado questão de prova. Peço agora, vejamos que ela realça a palavra agora, que meus irmãos do ministério não façam uso de meus escritos em seus argumentos quanto a essa questão, o contínuo, pois não tive nenhuma instrução a respeito do ponto em discussão e não vejo necessidade alguma para a polémica. No que concerne a esse assunto sobre as condições atuais, o silêncio é eloquência. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 164. Tomemos atenção ao final deste texto. Sob as condições atuais. Este assunto não deveria tornar-se numa controvérsia, numa questão de prova. E sob que condições? Sob as condições atuais. Falando desse tempo, quando estava a acontecer esta controvérsia e a obra nas cidades estava a ser abandonada, é este o contexto em que ela se estava a referir. Não podemos confiar no que nos diziam os pastores e líderes da igreja, mas temos que por nós mesmos pesquisarmos para sabermos o que se estava realmente a acontecer naquela época
em que estas declarações foram escritas e por que razão elas foram escritas. Temos que ser bons bereanos e não apenas bons ouvintes. Continuemos. Desejaria trazer a vossa atenção à última oração de Cristo, segundo se acha registada em João 17. Há muitos assuntos sobre que podemos falar, verdades probantes, belas em sua simplicidade. Em torno destas, podeis demorar com intenso fervor. Não seja, porém, o contínuo ou qualquer outro assunto que suscite discussões entre os irmãos introduzido neste tempo, pois isto retardará e estorvará a obra em que o Senhor quer que a mente de nossos irmãos se concentre agora. Não agitemos questões que revelarão assinalada diferença de opinião, mas tiremos antes da palavra as verdades sagradas referentes às vigentes reivindicações da lei de Deus. Vemos novamente que Ellen White realça as palavras neste tempo, porque Deus queria que se pregasse o Evangelho nas cidades. É esse o contexto em que ela escreveu estas passagens. Iremos ver que ela, sempre que fala sobre não se agitar a controvérsia sobre o tema do contínuo, ela utiliza sempre as expressões neste tempo ou agora. Esse era um tempo importante porque os líderes estavam a abandonar a obra que Deus os tinha incumbido. Continuemos com o resto desta passagem. Não estamos em tempo de dar preeminência a pontos de divergência sem importância. Se alguns que não têm tido viva e vigorosa ligação com o Mestre revelam ao mundo sua fraqueza na experiência cristã, os inimigos da verdade, que nos estão observando de perto, aproveitarão isto ao máximo e nossa obra será prejudicada. Cultivemos todos a mansidão e aprendamos lições daquele que é manso e humilde de coração. Vejamos novamente que ela se refere ao tempo. O assunto do contínuo não deveria suscitar tais movimentos como têm sido feitos, falando da divisão que estava a ocorrer nesta altura. Em resultado da maneira por que esse assunto foi tratado por homens de ambos os lados da questão, tem surgido polémica e dado em resultado confusão. Conquanto existe o estado atual de divergência de opiniões quanto a este assunto, não lhe deis preeminência. Cesse toda a contenda. Numa ocasião assim, o silêncio é eloquência. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 167 e 168. Ela mais uma vez enfatiza aqui o tempo. Reparem, numa ocasião assim, o silêncio é eloquência. A obra estava a ser abandonada. E o tema do contínuo que estava a ser trazido fazia com que estes homens focassem nisso e não na obra tão importante de alcançar as almas. Continuemos com o nosso texto. Foram dadas precauções com referência à necessidade de mantermos uma frente unida. Este é um assunto de importância para nós neste tempo. Como indivíduos, temos que atuar com a maior precaução. Escrevia X e disse-lhe que tivesse o maior cuidado para não introduzir temas na review que parecessem destacar erros na nossa experiência passada. Disse-lhe que este assunto no qual ele crê que temos cometido um erro não é de vital importância e que agora não se lhe deve dar proeminência, pois os nossos inimigos aproveitar-se-iam disso e fariam uma montanha de um montão de terra. Vemos aqui que haviam homens na review, ou seja, na revista do Arauto, ou Review do Arauto, que queriam introduzir coisas falando do contínuo. E aqui o que ela menciona é para não se introduzirem temas na review que parecessem destacar erros na nossa experiência passada. Atenção que ela não diz aqui que existiam erros na nossa experiência passada,
mas que esses homens, ao introduzir esses temas na revista, dariam a entender aos leitores que de facto existiram erros que agora estavam a ser corrigidos. Continuando, a você também lhe digo que este tema, a identidade do contínuo de Daniel 8, não deve ser agitada neste tempo. Não, meu irmão. Sinto que nesta crise da nossa experiência não deveria estar a circular esse diagrama que você mandou reimprimir. Você cometeu um erro neste assunto. Satanás está a trabalhar decididamente para levantar circunstâncias que causarão confusão. Existem alguns que ficariam encantados ao poderem ver os nossos ministros num tema como este e fariam muito alarde disto. Fui instruída que, independentemente do que tenham que dizer os dois lados, o silêncio, neste tempo, é eloquência. Vejam novamente que, mais uma vez, ela faz menção de neste tempo. Mencionamo-lo e o repetimos porque esta é a forma pelo qual temos que entender que havia um tempo em que se não deveria tornar proeminente o assunto contínuo. Pois a obra que devia ser feita era a de levar o Evangelho às diferentes cidades, avançando com a mensagem do terceiro anjo. A pessoa a quem Ellen White está a referir aqui é o pastor Haskell, que tinha mandado reimprimir esse diagrama, o diagrama de 1843, o qual, na parte de baixo do diagrama, adicionou o testemunho relatado em primeiros escritos, na página 74, que fala sobre a correta interpretação do contínuo. Esta situação estava a causar conflitos em ambos os lados. E estavam a causar com isto um grande tema de debate. Continuamos com a passagem do Espírito de Profecia, que nos continua a dizer o seguinte: Satanás está à espera de uma oportunidade para levantar divisão entre os nossos ministros dirigentes. Foi um erro em publicar o diagrama antes de se ter reunido para poder chegar a um acordo sobre o assunto. Você não operou sabiamente ao trazer para a frente um tema que causaria discussão e levantaria várias opiniões, porque tudo será utilizado e dirigido para prejudicar a causa. Temos tudo o que é necessário para fazer-se frente às falsas declarações daqueles que têm dado evidência dos seus desejos de dar falso testemunho. Ela aqui continua a referir-se ao pastor Haskell, que, como já tínhamos mencionado, foi o que publicou o diagrama juntamente com a passagem de primeiros escritos em que fala sobre o contínuo, para defender a correta interpretação. Ellen White estava a escrever não porque ele estivesse a promover o erro ao expor a verdadeira interpretação, mas era acima de tudo porque ele estava a causar controvérsia e divisão desnecessária, e assim a obra de Deus parasse para proclamar a mensagem do terceiro anjo e ficaria assim, portanto, parada, no fim de contas, e isto poder-se-iam evitar estas discussões escusadas. Ela continua: Irmão Haskell, não posso definir claramente os pontos que estão em questão. Não agitemos um tema que daria a impressão que, como povo, apoiamos várias opiniões e assim abrir-se-ia o caminho para que operem aqueles que gostam de deixar a sua impressão nas mentes dos que não estão sendo guiados por Deus. Também seria um meio de tentação àqueles que não estão completamente convertidos e fazer-se-iam movimentos acelerados. Deixo-lhe estas palavras, orando a Deus para que você mantenha o seu coração e a sua mente em simplicidade e dependa completamente de Deus. Encontramos esta passagem em Manuscript Release, volume 9, páginas 106 a 107. Vemos mais uma vez aqui que ela diz que não se deveria agitar esse tema porque daria a impressão que, como um povo, apoiávamos várias opiniões, o que era um erro. A verdadeira interpretação já tinha sido dada no início da fundação da Igreja e não havia razão para ser debatida. Todavia, quando ela fala aqui do irmão Haskell, não lhe está a dizer que ele estava a ensinar algo erróneo,
mas diz que foi o que foi ensinado no início que é o correto. Mas que agora não devemos falar disso porque temos que fazer esta obra tão importante. E não devemos dar a impressão aos de fora, aos nossos inimigos, que estamos divididos. Era este o contexto em que ela se estava a referir. Diz-nos ela, noutra passagem, o seguinte: demonstrar-se-ia ser um grave erro se você agita neste tempo a questão referente ao contínuo, o qual tem ocupado a maior parte da sua atenção ultimamente. Agora aqui está a referir-se ao pastor Daniels. Tem-se-me mostrado o resultado que causará se você faz com que este assunto, com que este tema, saia em proeminência, em que as mentes de um grande número fossem dirigidas para uma controvérsia desnecessária e que incerteza e dúvidas desenvolver-se-iam nas nossas fileiras. Não pode você dar-se conta de que se esse assunto é agitado agora, as mentes seriam impressionadas desfavoravelmente e que muitos que deveriam estar a buscar a graça salvadora de Cristo, fervorosamente, seriam arrastados para esta controvérsia? Vejamos novamente a ênfase. Neste tempo e agora. Isto iria causar com que muitas almas fossem desnecessariamente dirigidas para uma controvérsia, criando incerteza e dúvidas e levando muitas a abandonar a fé e, logicamente, Satanás regozijar-se-ia com toda esta confusão. Você, agora falando de Prescott, supõe que se tem cometido um erro na interpretação que tem sido mantida por alguns dos nossos irmãos com referência ao tema do santuário. Têm havido diferentes opiniões com referência ao contínuo e continuarão a haver. Se o Senhor achou por bem deixar tranquilo este assunto por muitos anos sem corrigir o mesmo, não seria sábio de sua parte fazer o mesmo? Aconselho a não apresentar as suas ideias perante as nossas igrejas, mas deixe esse assunto tranquilo, porque neste período da nossa história, o inimigo servir-se-ia de um ataque ao ver os nossos desacordos sobre este assunto se tornar tão proeminente. E isto levaria a um desacordo maior. Esta passagem encontra-se em Manuscrito Release, volume 12, páginas 224 a 225. Ela dirige-se aqui a Prescott, mas é uma advertência também para Daniels, que também estava a promover o falso ensino sobre o contínuo. Vejam que ela diz que se Deus achou por bem deixar tranquilo este assunto por muitos anos sem corrigir o mesmo, por que é que você agora quer corrigi-lo? Se Deus, na sua infinita sabedoria, não fez uma correção, você deveria fazer o mesmo e deixar este assunto tranquilo, pois isso era o que estava a causar a divisão e a controvérsia no povo de Deus. Vejam que ela diz que Prescott supunha que se tivesse cometido um erro na interpretação que os irmãos pioneiros tinham dado com referência ao tema do santuário do contínuo. Vejam que o contínuo está sempre relacionado com o santuário. Como temos vindo a ensinar, um apoia o outro. Tenho esperado o tempo em que teria que haver uma investigação das doutrinas que o irmão Daniels e outros têm estado a promover. Nos outros diapositivos, vimos que não tornem agora isso proeminente, porque neste tempo temos que fazer isto e aquilo. Mas agora, nesta passagem, ela diz: tenho esperado. Então ela estava à espera de um tempo oportuno. Por isso colocámos no título destes diapositivos a considerar o tempo e o lugar. Continua a irmã White o seguinte: tenho esperado o tempo em que teria que haver uma investigação das doutrinas que o irmão Daniels e outros têm estado a promover. Quando sucederá isto? Se o irmão Daniels pensa que, vejam que ela diz,
pensa, se o irmão Daniel pensa que algumas das interpretações das Escrituras que se aceitado no passado são incorretas, os nossos irmãos deveriam escutar as suas razões. Ela aqui refere-se aqui aos irmãos com experiência, aos irmãos que estiveram no princípio do movimento adventista, e deveriam dar detida atenção, consideração às suas interpretações. Todos devem examinar cuidadosamente a sua posição e, por meio do conhecimento completo dos princípios da nossa fé, estarem preparados para vindicar a verdade. Manuscrito Release, volume 20, página 223, segundo parágrafo. Ela diz-nos aqui que os irmãos deviam ter um conhecimento completo dos princípios da nossa fé, falando dos pilares e da fundação adventista, aos quais estão nos diagramas de 1843 e 1850, e ao entenderem estas verdades, iriam estar preparados para vindicar a verdade. O que significa a palavra vindicar? Significa manter ou defender com êxito, validar, apoiar ou manter como correto e verdadeiro. Então ela disse ao irmão Haskell que se ele entendesse as verdades originais, que ele entendia, os fundamentos, os princípios da nossa fé, ele poderia destruir os ensinamentos dos irmãos Daniels e Prescott e todos os outros demais. Pois através deste conhecimento poderia vindicar, poderia defender com êxito as verdades originais que Deus nos havia dado. Vemos assim que Ellen White claramente ensina que existiria um determinado tempo em que se teria que vindicar essas verdades. E se isso se passou nessa altura, quanto mais agora neste tempo que temos que vindicar as nossas verdades, porque agora temos que entender os versículos 40 a 45 de Daniel 11, que nos ensinam que estas verdades, onde o contínuo, é um tema que tem que ser entendido, porque isso é o que se ensina desde o princípio em Daniel, capítulo 11, versículos 30 a 36, que são as verdades que temos que entender agora. O último engano. Vimos esta passagem também na apresentação anterior, onde nos é dito que o último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48, terceiro parágrafo. Satanás utilizou a esses dirigentes naquela altura para introduzir esse engano. E através desse engano, muitos do povo de Deus começaram a abandonar a sua fé nos testemunhos do Espírito de Deus e também começaram a abandonar a sua fé na inspiração das Sagradas Escrituras. E assim tem sido sempre o tema de Satanás. Perturbar a fé nos testemunhos e nas Escrituras. Não é por acaso que as Escrituras nos dizem que Satanás está irado com aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia através dos escritos de Ellen White. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84, terceiro parágrafo. Isto passou-se precisamente assim. Primeiro, abandonaram a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Profecia. E por essa razão se colocaram sobre a bandeira de Satanás. Diz-nos ela mais o seguinte. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas eram acerca das Escrituras Sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos
nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211, primeiro parágrafo. Vemos que esta é uma profecia que ensina claramente que foi isto que fizeram estes homens, abandonando as reprovações, as advertências que foram dadas através do Espírito de profecia e, portanto, também abandonaram os pilares sobre a verdade do santuário de 2300 dias, e isto levou muitas dessas pessoas à perdição, a duvidarem até mesmo das Sagradas Escrituras, como está registado nos registros da história desse tempo. Uma nova organização. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Constatamos aqui que a obra de Satanás era fazer com que os dirigentes pensassem em que deveria haver uma reforma nas doutrinas. E foi isso que Conrad, Prescott e todos os demais pensaram e fizeram. Descartaram os princípios da verdade que Deus, na sua infinita sabedoria, tinha concedido à Igreja naqueles últimos 50 anos, estabelecendo eles assim uma nova organização, como se vê aqui neste testemunho. Prossigamos com o restante desta passagem sobre o que ela nos diz sobre a nova organização. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura, no tempo da lei dominical. Mensagens escolhidas, volume 1, página 204, segundo parágrafo. O fundamento destes homens é o fundamento que seria edificado sobre a areia. E esse movimento é um novo movimento. Não é um movimento original, o qual Deus estabeleceu sobre a plataforma, sobre a fundação que se encontra no diagrama de 1843. Contudo, o fundamento destes homens era um fundamento de areia que iria ser arrastado e arrasado durante o tempo da tempestade. E através das Escrituras e do Espírito de profecia, sabemos que a tempestade e a tormenta referem-se sempre à lei dominical quando a estrutura vai cair. E somente aqueles que se baseiam na lei e no testemunho, que estão firmados sobre a plataforma original, somente esses poderão suster-se. Sobre esse grupo fala-nos Isaías, no seu capítulo 58, versículo 12, para que regressem às veredas antigas, que edificam as antigas ruínas. E são aqueles que Deus chama no final para restaurar estas coisas. Este novo movimento no qual hoje a Igreja está estabelecida, principalmente desde 1905 e 1919 em diante, esse é o novo movimento. E esses novos livros que ensinam nas universidades são parte deste novo movimento no qual Deus não faz parte nem colocou o seu selo de aprovação.
pois esse é um engano que Satanás irá trazer. E esta era a reforma que ele dizia que se tinha que realizar. E assim enganou os nossos líderes naquela altura e os engana também hoje, atualmente. Alicerces dos últimos 50 anos. Que ninguém procure remover os alicerces de nossa fé. Os alicerces lançados no princípio da nossa obra, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nestes 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado. Mas isso é grande engano. Homem nenhum pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 297, primeiro parágrafo. Temos que contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa fé, essa fundação é a que nos foi dada e que manteve a Igreja pelos últimos 50 anos, referindo-nos ao início do século XX. Foi essa a fundação pela qual foi edificada a Igreja. É por isso que, através destas apresentações, apelamos aos nossos irmãos que nos escutam a que regressem à fundação dos últimos 50 anos, a qual Deus estabeleceu na sua infinita sabedoria. Esta foi a apresentação que tivemos sobre o contínuo. E foi a nossa última apresentação, sendo a terceira desta parte sobre a história por trás da controvérsia. E baseámos todas estas apresentações nas Escrituras e nos testemunhos, juntamente também com os gráficos de 1843 e 1850. No nosso próximo vídeo, iniciaremos um novo tema, as trombetas do Apocalipse. Até lá, desejamos sinceramente e de todo o coração que vocês regressem às veredas antigas, aos pilares adventistas, às fundações que são os únicos que se irão manter, pois durante o tempo que estamos a viver, são eles que nos podem manter na nossa fé. É pelos fundamentos que o remanescente vai ser reunido e onde os 144.000 vão poder estar fundamentados. Desejamos verdadeiramente e de todo o coração que os olhos do vosso entendimento tenham sido iluminados com as verdades que temos vindo a apresentar através deste último estudo. Que o Senhor vos guarde e vos abençoe.